Chega mais torcida gloriosa, a torcida do Botafogo, ligada aqui na primeira edição do Plantão Glorioso, nesse domingão, dia importante para o nosso país, e achou que não ia ter Plantão Glorioso hoje? Enganou-se redondamente. Tem Plantão do GG todo dia, a gente vai falar do impacto que os jogos da rodada do Campeonato Brasileiro, mais uma rodada se encerrando na segunda-feira, na verdade se encerra lá no finalzinho de outubro, com São Paulo e Coritiba, já que o São Paulo perdeu para o Independente Del Valle, então o jogo dele foi lá para frente, para o finalzinho do mês, para jogar contra o Coritiba no Morumbi, e o Botafogo joga contra o Palmeiras na segunda-feira. Mas 8 partidas da rodada já tiveram o seu fim. O Botafogo teve uma pequena modificação na tabela, saiu da 9ª posição para a 10ª por conta do resultado Fortaleza e Goiás, porém, ali na parte de baixo, é que não foi ruim não, os resultados foram até bons, todo mundo perdeu, a gente vai falar sobre isso, vai falar sobre o impacto, como é que fica o Botafogo em relação a Z4, como é que fica o Botafogo em relação a G8, em relação à Sul-Americana, e trazer aí mais detalhes dessa partida de amanhã, Botafogo e Palmeiras, 8 horas no estádio Newton Santos. Mas você que acabou aí de votar ou ainda não votou, tá assistindo aqui o Plantão do GG ou tá na fila, eu encontrei, rapaz, um amigo lá, o Marco Antônio. Alô, Marco Antônio, seguidor do canal Gigante Glorioso. Trocamos uma ideia lá na fila da sessão eleitoral. Mandar um abraço aí pro Marco Antônio, botafoguense, que acompanha o GG aqui todo dia. Alô, Marcão, a gente tava conversando sobre vários fatores, né? E a gente vê como o Botafogo vem sendo enxergado pelas pessoas, inclusive que torcem para outros times, né? Lá na fila da sessão eleitoral, chegou um tricolor, conversou comigo, né? A gente tava trocando uma ideia ali. Ele falou assim, cara, tô vendo o Botafogo jogar, dá gosto de ver o Botafogo jogar. Você fica até assim, né? Rapaz, será que a gente tá ouvindo isso mesmo, né? Aí até um outro cara, acho que foi o Marco Antônio, falou assim, um cara que é da torcida Jovem Flá também tá falando, o Botafogo tá... Então o Botafogo, ele tá conseguindo implantar com muita seriedade, através da SAF, o Botafogo está conseguindo implantar um sistema de jogo que está fazendo com que a nossa equipe seja mais respeitada, né? Até o André Isaac, um jornalista do qual eu gosto muito, participou aqui do Plantão Glorioso, da PUC TV de Goiás, ele até comentou sobre a questão do time do Goiás, uma coisa que eu não concordei muito, né? Ele disse que foi uma decisão muito acertada do Goiás trazer o Jair Ventura. A pergunta que eu ia fazer para o André é, mas qual é o objetivo do Goiás? É alcançar algo maior no campeonato. Então discordo de você. Não, é se manter na Série A já que subiu da Série B. Aí eu concordo contigo. Tanto que a carroça do Jair Ventura, estava conversando aí com meu amigo Marco Antônio, virou abóbora, né? São 2 derrotas seguidas dentro de casa. O Goiás eu não sei mais se ele tem o pique para buscar alguma coisa na parte de cima da tabela. Então os postulantes para concorrer com o Botafogo a uma briga por pré-Libertadores, eles vão perdendo força. O Fortaleza, até o nome já diz, né? Ganhou força, muito bem treinado pelo Juan Pablo Vojvoda, né? Muito bem treinado. Aquela última posição, vivia falando isso aqui, não tem nada a ver com Fortaleza. Fortaleza, assim que foi eliminado de todos os torneios, que não tinha elenco para ganhar nenhum deles, ele vai se recuperar no Campeonato Brasileiro. Ele se recuperou e está ali, junto com o Botafogo, mesmo a pontuação, só que pelos critérios de desempate, passou à frente do Botafogo, e o Botafogo tem um jogo ainda contra o Palmeiras. A rodada não foi boa no sentido de G8, mas não foi ruim nos outros sentidos. Por quê? Equipes da zona de rebaixamento, vamos lá, pensando ainda lá no Z4, temos chance de cair? Temos, né? Pode diminuir. 2% hoje é a chance do Botafogo cair para a Série B, né? 2%. Botafogo pontuando contra o Palmeiras, vencendo então, essas chances ficam cada vez mais diminutas. Ainda mais se o Botafogo vence o Palmeiras, o tricolor lá da fila da sessão jurou que vai vencer. O Botafogo abre 10 pontos de diferença para o Cuiabá, que perdeu ontem para o Corinthians, né? E o Avaí, que tinha uma chance de respirar, perdeu para o penúltimo colocado, Atlético Goianiense, lá na ressacada. Então veja só, hein? O Botafogo vai pegar o Avaí lá na ressacada, na próxima rodada, né? Vamos pegar o Palmeiras agora na segunda, próxima rodada Avaí, final de semana. O Avaí perdeu para o Atlético Goianiense de 2-1, jogando dentro de casa. O Atlético é o penúltimo colocado do campeonato. Então você vê que as equipes lá de baixo pararam de pontuar, né? Nessa rodada, elas estavam pontuando e tal.
O Atlético Goianiense é o penúltimo, consegue um respiro, mas continua ali na penúltima colocação. O Juventude já praticamente rebaixado e o Curitiba não jogou, né? Nem o São Paulo. Curitiba e São Paulo, essa partida foi lá para o final do mês, como eu falei para vocês aqui. Mas o Santos perdeu, o Bragantino perdeu, o Goiás perdeu. Quem mais perdeu aí do meio de tabela? O Ceará perdeu, que não é meio de tabela, já está ali perigando, né? Perdeu para o América, não é isso? E o América e o Atlético Mineiro ganharam, então atrapalharam um pouquinho os planos do Botafogo de já entrar na zona de Libertadores nessa rodada se vencer o Palmeiras, né? Então assim, a gente está percebendo uma regularidade de algumas equipes que vão brigar. O América Mineiro, por mais que tenha perdido por Cuiabá, ele tem essa regularidade. Ele vai brigar ali por pré-Libertadores. É uma equipe chata, vende caro qualquer derrota. Estava um tempão sem perder, perdeu para o Cuiabá. Foi até surpreendente essa derrota do América para o Cuiabá. Vai brigar o tempo inteiro ali. O Atlético Mineiro, que parecia que estava morto, deu uma renascida com essa vitória sobre o bom time do Fluminense. Vem fazendo uma boa campanha, né? Eu até achei que o Fluminense poderia vencer o Galo, já que o Cuca não estava conseguindo vencer de ninguém. Mas o Galo deu uma respirada, provando que vai buscar vaga na Libertadores da América, provavelmente ali a pré-Libertadores, vaga direta, só se conseguir roubar a posição do Corinthians, do Flamengo, do Atlético Paranaense, porque, enfim, acho que Fluminense Internacional, mais do que garantidos ali na fase de grupo, junto com o Palmeiras, né? E muita gente me perguntando, né, no dia de hoje, sobre o Patrick de Paula. Pô, o Patrick não vai jogar, tal, muita gente falando do Chay, né? Pô, o Cruzeiro já quer devolver o Chay, vai ter que, o Botafogo provavelmente vai emprestar o Chay. Porque se o Patrick de Paula não tem vaga no meio do Botafogo, você imagina o Chay, que não tinha vaga num time ruim daquele do Cruzeiro, né? Então, o Patrick de Paula, ele perdeu espaço no Botafogo. O Del Piage, cara, o Del Piage, que é um menino da base, ele tem entrado mais vezes que o Patrick de Paula nas últimas partidas, e a grande verdade é essa. O Patrick de Paula ele é um ativo valoroso do Botafogo em termos financeiros. O investimento foi muito alto. Você não pode desvalorizar o seu ativo, tá? Mas o Luiz Castro é muito claro que só é relacionado quem mostra dedicação e qualidade nos treinos. E só entra para a partida quem realmente merece, né? Então, não é porque é o mais caro, não é porque é isso, né? Porque é aquilo que vai jogar. Tanto que não foi nem relacionado para a partida contra o Goiás, né? Então, o Patrick de Paula ele é o verdadeiro dilema do Botafogo para a próxima temporada. Eu espero que o Luiz Castro, a equipe técnica, consiga recuperar o futebol do Patrick de Paula para a próxima temporada. Para essa temporada, eu meio que desisti porque o Botafogo, ao que parece, já tem o seu meio muito bem desenhado, né? Os primeiros volantes se revezando, Danilo, Tietê, vez ou outro Del Piage, que não é nem um primeiro, Del Piage tem qualidade também para jogar de segundo. E segundo e homem de meia de ligação, não é a praia do Patrick de Paula, né? Então, assim, eu tenho muita esperança para a temporada que vem, mas para isso foi bom esse choque de realidade do Patrick de Paula, porque não adianta, veio, portanto, a maior contratação da história do clube por enquanto, né? Isso não diz nada. Então, esse Botafogo de hoje só joga quem merece jogar, quem se dedica nos treinamentos, tanto que muitas vezes a gente não sabe qual é a escalação do Botafogo, porque você pensa que vai ser do jogo passado. Não é. Não é porque no treinamento daquele dia, daquela semana, o fulano jogou melhor que o ciclano, então o ciclano vai entrar. Pô, é o contrário. Fulano jogou melhor que o ciclano, então fulano que vai entrar. Foi o caso do Vitor Sá. A gente achou, né, que o Jefinho continuaria. E o Vitor Sá roubou a posição do jogador. Não foi bem, entrou o Jefinho, foi bem. Próxima partida, a gente acredita que seja o Jefinho contra o Palmeiras. Eu acho que tem que ser porque quebra linhas, né? A gente precisa de um jogador que quebre linhas de marcação, né? Então, mas depende dos treinamentos. Como é que tá o Jefinho nos treinamentos? Então, assim, o Luiz Castro tem sido muito coerente nessa questão de meritocracia no elenco do Botafogo, e a esperança com o Patrick de Paula, ao meu ver, é para a próxima temporada, porque nessa o Botafogo já encontrou o time, já encontrou uma forma de jogar sem o Patrick de Paula, né? Uma notinha aqui, né? Como o futebol brasileiro adora andar para trás, é impressionante, né? A Série B desse ano, meu Deus do céu, que coisa horrorosa, que coisa abominável, é muito ruim.
Eu não sei se é porque a gente estava envolvido emocionalmente na Série B que a gente não percebia que o troço era muito ruim, né? Mas a desse ano é horrível, gente. Eu não consigo ver 20 minutos de uma partida. Mas o Bahia tá doido para não subir, né? O Bahia e o Vasco parece que estão uma briga de foice para ver quem é que não sobe dos times grandes da Série B. Demitiram o Anderson Moreira. Anderson Moreira também, enfim, né, esse comportamento dele depõe contra ele, né, cara? Eu sou muito grato por tudo que o Anderson fez no Botafogo, não concordei pela forma como ele saiu. Imaginei que não seria ele o treinador, mas a forma como foi feita eu não concordei. Mas faltando 6 jogos. E o Bahia, sabe o que o Bahia contratou, gente? Barroca. Barroca. É impressionante, cara. O futebol brasileiro adora andar para trás. Por isso que, quando o Botafogo estava mal, o que a gente sustentou aqui? Não é fora Luiz Castro, não. A não ser que o Botafogo traga um time novo pro Luiz Castro, aí sim, pode manter o Luiz Castro. Se não, não é fora o Luiz Castro, é fora todo mundo. Fora a comissão toda, né? Porque aí deu tudo errado. Porque não adianta você tirar o cara e colocar um cara desse nível aí. Pode tirar o Luiz Castro, vai botar quem? Celso Roth? Lucha? Treinadores aposentados, Barroca da nova geração, é isso aí, cara. É isso aí, Lisca, né? Então o futebol brasileiro adora andar para trás, eu fico muito feliz que o Botafogo não andou para trás. Fez a segunda opção que o canal Gigante Glorioso defendia. Ou tira a comissão técnica portuguesa todinha, ou dá um time novo para a comissão técnica. Deram um time novo, tanto que da última partida contra o Goiás, tinha apenas um jogador que disputou a Série B, que era o Del Piage. De resto, time novinho, time todo contratado de primeira e segunda janela. E é isso que a gente quer. Para uma Série A, você precisa de um time Série A. Alguns jogadores que atuaram na Série B continuam com condições de se desenvolver. É o caso do Kaique, é o caso do Del Piage e de outros jogadores aí também, da base, né? Enfim, mas você precisa de um time novo. E uma notinha aí em off, Bahia e Vasco estão doidinhos para não subir, né? Impressionante, mas cada um com seus problemas. Nosso problema é amanhã. E a gente vai trazer vídeos especiais aí, lá dentro do estádio Newton Santos, tudo sobre Botafogo e Palmeiras para você. Vai ser o jogão de amanhã, a gente espera que o nosso Fogão consiga arrancar aí terceira vitória seguida, emendando vitória contra a Avaí, para a gente garantir a nossa vaga em torneio sul-americano. Botafogo vencendo o Palmeiras praticamente se garante em Copa Sul-Americana e aumenta muito as chances de briga por pré-Libertadores com o Galo e América Mineiro. Eu fico por aqui desejando um excelente domingo para você, excelente fim de semana, um abraço, saudações alvinegras, fui!